Olá, Câmara em Debate, o seu programa que melhor discute a política aqui em Maceió, está de volta. Eu, Alexandre Lino, tenho o prazer de conduzir esse programa que recebe aqui vereadores, lideranças, secretários, prefeitos. O mundo da política passa pelo Câmara em Debate, discutindo os temas que mudam a sua vida. E, naturalmente, o Câmara em Debate traz os vereadores para bater um papo com você. E no mundo da dinâmica da Câmara, nós também temos os suplentes que assumem o mandato e ficam por muito tempo no mandato. E hoje nós vamos conversar com ele, que está chegando na casa agora, vereador Neto Andrade. Seja muito bem-vindo, deixando a suplência, assumindo a titularidade, tocando o dia a dia da Câmara. Seja muito bem-vindo. Vamos contar um pouco dessa história, saber quem é o vereador Neto Andrade. Lino, um prazer estar aqui contigo, aqui no Câmara em Debate, onde a gente vai conversar um pouco da minha história, falar da minha trajetória política, né, como a gente ingressou no meio político. E estou muito feliz de estar aqui, meu amigo. Então, prazer é nosso. Quem é, onde começou essa paixão pelo mundo da política? Então, Lino, minha mãe já foi vereadora, Simone Andrade, por 2 mandatos aqui em Maceió. E desde cedo vivenciei o meio político através dela, onde ela tinha no sangue essa questão social. Ela iniciou, não com o mandato, mas sempre nas atividades sociais, no dia a dia, nos bairros, comunidades, e sempre gostou muito disso. Em um certo momento, ela resolveu conversar com a família e queria se candidatar. Foi aí que os amigos, familiares resolveram se engajar e em 2012 ela se candidatou e foi eleita com 3.173 votos na chapa do antigo PTB. E foi aí que ela iniciou a trajetória política dela e eu sempre acompanhando. No dia a dia, eu era muito novo na época, acho que tinha uns 15 anos mais ou menos. Mas sempre gostei de estar por perto, vendo realmente os problemas das comunidades. E hoje a gente está aqui. Pois é. A sua família ela tem uma forte presença política, uma forte atuação política na região norte, Sim, aqui de Maceió, e também na região do Poço. Como se construiu essas duas ligações? O meu avô é natural, filho de Ipioca, né? A família é natural de lá. E ele sempre teve um carinho enorme lá pela região, Ipioca, Saúde, Pescaria, toda aquela região, a região norte. E a gente sempre ia para lá. A gente até hoje tem casa lá em Ipioca e a gente sempre zelou muito pela região, de estar lá, um carinho enorme pela população, os moradores também de lá. E depois desse período que meu avô morou lá, inclusive minha mãe também morou um tempo lá, a gente foi morar no Poço, na rua João Almeida de Andrade. Antigamente era uma rua que não tinha o movimento que tem hoje, claro. Era uma rua tranquila, a gente costumava jogar bola na rua, com os amigos, vizinhos. E a partir de lá ela conseguiu escrever uma história lá no Poço, na comunidade, que também eu tenho um prazer imenso de dizer que morei lá, né? E a gente zela muito pelas nossas raízes. A gente não pode esquecer nunca de onde a gente veio. E foi a partir disso que ela construiu o nome dela na região. Festa das Crianças sempre estava presente, um amigo, um vizinho precisando de algo, ela sempre esteve disposta a ajudar. E assim a gente começou a construir a nossa história. Quais as lembranças que o Neto Andrade tem no dia a dia do mandato da vereadora Simone Andrade? Então, Lino, eu costumo, até na eleição agora, costumava dizer que o pessoal só me conhecia como filho da Simone, né? Não me conhecia como neto. E depois que a gente conseguiu quase 5.000 votos, perto disso, o pessoal já começou a me conhecer como Neto Andrade, né? E eu costumava dizer que eu sempre levo coisas boas da minha mãe, né? Ela conseguiu realmente transformar vidas por onde passou, da forma dela.
e sempre muito carinhosa, atenciosa, não tinha dia nem hora para ela. Ela muitas vezes abdicava até da própria família. O meu irmão mais novo sentia muito isso, por ser mais novo, não acompanhava, mas eu já acompanhava. Então ela morava na rua e passeava em casa. Era sempre assim. Realmente se dedicava demais, né? E eu quero levar muita coisa que ela conseguiu transformar na sociedade para esse mandato atual meu. Falou uma coisa muito séria. O vereador, ele tem um trabalho onde ele termina passando mais tempo fora de casa, longe da família, no dia a dia da sociedade, vivendo os bairros, as comunidades, os órgãos públicos. Como é que está sendo esse primeiro momento, se adaptando a essa realidade? Então, Lino, a gente já tinha um trabalho, mesmo sem mandato, a gente já costumava estar fazendo esse tipo de cobrança, né, nas secretarias, até porque eu já passei na gestão do prefeito JHC, fui secretário municipal de habitação, e a gente sabe a dinâmica, como é que funciona, os órgãos, a gente sempre teve um bom acesso às outras secretarias, e a gente costumava, a nossa equipe, a turma que nos assessora, que está junto comigo desde 2016, desde a época da minha mãe, inclusive, a gente já tinha essa dinâmica, essa forma de trabalho muito antes de entrar na Câmara, como havia dito. Então a gente já estava acostumado com essa forma de trabalho, essa rotina, exato. Mas eu acredito muito que a classe política, o político, ele antes de tudo tem que estar bem consigo mesmo, né? Não adianta você estar trabalhando manhã, tarde e noite, mas não estar bem consigo mesmo. Antes de tudo, precisa realmente ter essa higiene mental de estar praticando um esporte, uma atividade física, se cuidar para cuidar do próximo. E não adianta como é que você vai cuidar do próximo se você não está bem consigo mesmo? É a questão do alerta do avião. Exato. Quando você vai pegar o voo, você coloca a máscara primeiro em você, para depois ir ajudar outra pessoa. É interessante essa visão. Você falou da questão da Secretaria de Habitação. Eu ia fazer um pouquinho mais para frente essa pergunta, mas vou puxar logo agora. Certo. Como foi a experiência de ser secretário de uma das pastas que mais muda a vida das pessoas? Lino, foi uma experiência incrível, sabe? Eu nunca tive a experiência de gerir uma pasta. A pasta, inicialmente, ela era uma pasta relativamente pequena no organograma do município, mas ela tinha um papel muito importante, né, que é você realizar o sonho da casa própria. A gente sabe do déficit habitacional a nível nacional e em Maceió também não é diferente. O prefeito JHC vem trabalhando muito para diminuir esse déficit, mas eu presenciei muitas cenas que realmente mexeram comigo e que eu vou levar para o resto da vida, né? Uma delas foi quando eu estava fazendo uma visita no Parque da Lagoa, vendo a questão das obras, dos residenciais, dos blocos, e aí teve uma senhora que morava num barraco, que geralmente aqueles barracos não tem nenhum tipo de higiene, né? Não tem vaso sanitário, não tem um chuveiro, ducha, não tem condições mínimas, condições precárias. E eles usam um saco plástico para fazer as necessidades e jogam na lagoa ou no próprio telhado, enfim. Triste. E aí foi uma cena que me comoveu muito quando eu cheguei no apartamento que ela tinha ganho. Poucas coisas tinham no apartamento, um sofazinho, um fogão, e ela tinha 3 filhos. E aí eu perguntei como é que ela estava tomando água, né, se virando, e ela disse que a água que ela tomava era do vaso sanitário, para você ter ideia. Então aquilo dali mexeu muito comigo, porque a gente acha que esse nível de pobreza, né, de ignorância no bom sentido, a gente acha que só tem fora do país, na África, em lugares realmente bem precários, e a gente presencia isso. Mudou completamente a vida dela, óbvio, ela agradeceu, chorou muito, mas a gente vê
o quanto a gente ainda tem que trabalhar, né, para tentar mudar essa realidade. E essa realidade tem que ser de agora. Com as nossas crianças, adolescentes, tentar mudar um pouco essa perspectiva de vida para eles. A carência, o déficit Exato. cognitivo, Exato. a pobreza, a miserabilidade são presentes. E só salientando que a própria obra em si, do Parque da Lagoa, ou seja, qualquer residencial, ela tem uma porcentagem mínima que é dedicada aos programas sociais, que são os PTS, Programas Técnicos Sociais, que geralmente é gerido por uma empresa que ganha licitação, né? E aí é feito todo o acompanhamento durante um ano nas famílias que vão para lá, ou seja, educação financeira, assistente social, programas de combate a incêndio, enfim, também é feito nessa modelagem do programa Minha Casa Minha Vida, é feito esses trabalhos de realmente tentar moldar e mudar a vida dessas pessoas. Né? Nessa obra foram entregues quantas unidades, o senhor consegue retornar? Na época, se eu não me engano, não tenho em mente aqui. Porque foram muitos. Foram muitos e até agora, recente, o prefeito entregou. Mas acredito que foram mais de 3 mil, eu acho. Mais de 3 mil. Então, foi, 3 mil. A habitação termina mudando, né? Muda, você passa muda. a ter o sonho, realizar o sonho da casa própria. Exato. Não, é uma coisa que não tem preço no mundo que pague, né? Você conseguir realizar esse sonho da casa própria da uma pessoa que não tinha perspectiva nenhuma, como eu havia dito. E aproveitar e falar desse, quando a pessoa realiza o sonho da casa própria, infelizmente também a gente, vez ou outra, acompanha denúncias de pessoas que botam as casas para vender. Você que trabalhou nesse dia a dia, vendo, acompanhando essa situação, como é que dá para... Qual é o sentimento que se tem quando descobre que uma pessoa que conseguiu conquistar esse sonho vai lá e joga fora o sonho por algo tão passageiro? Inclusive, a gente fez um combate com relação a essa questão de uso inapropriado das unidades. A gente conseguiu recuperar, na época, 76 unidades habitacionais, que nunca tinha sido feito trabalho tão engajado e tão presente com relação a essas unidades. Né? A gente fez um mapeamento, né? Pegou os cadastros que a gente tinha, as pessoas que foram contempladas, e montei uma equipe exatamente de rua, coordenando isso aí e indo de casa em casa, unidade em unidade, para ver se realmente batia com o contemplado. E a gente encontrou diversas irregularidades, seja venda, aluguel, a pessoa montou depois um negócio lá dentro mesmo, ou seja, não morava, aí servia de depósito, enfim, uma série de irregularidades que a gente combateu, até porque a gente identificou que essas pessoas não precisavam. Sim. E estava tirando a oportunidade de quem realmente queria. Né? Então a gente fez esse trabalho, foi um trabalho, acredito que nunca tinha sido feito um trabalho tão presente, de fiscalização, de presença mesmo da secretaria. E eu costumava, até o prefeito me dizia muito, olha, secretário meu não quer em gabinete, tem que estar na rua, identificando os problemas e procurando solução. E era assim que a gente fazia. As áreas, o social e a habitação são bandeiras desse seu mandato na Câmara de Maceió? Sim, também, Lino, também. A gente tem muita bandeira aí para levantar, muita pauta boa. Né? A gente tem uma política nova, diferente, que vem dar mais um oxigênio aí na Câmara. E eu quero levantar essa bandeira da saúde também, é importante. Pra você ter ideia, eu estava habituado, sempre gostei de esporte, mas estava um pouco relaxado, não tinha voltado à minha rotina que tinha antes. E um belo dia, resolvi botar o tênis e sair correndo. E aí foi quando, tem uns 2, 3 meses, foi quando eu comecei a entender, né, novamente, que se faz necessário a gente se cuidar, ter esse autocuidado, para a gente também poder cuidar do outro. Por isso que eu mencionei aqui. E é importante a saúde, o esporte, a prática de esporte, para que a gente possa estar melhor consigo mesmo. Né? E é uma das pautas que eu quero levar para a Câmara também,
além do social, né, da habitação, que são pautas pertinentes na nossa sociedade. Vereador, assumiu recentemente e tem conhecido o dia a dia da casa, a Casa do Povo. Como é que tem sido a relação com os demais vereadores? A relação, Lino, é a melhor possível. A gente já conhecia alguns vereadores desde a época da minha mãe e sempre foi uma relação muito boa, relação de respeito. O presidente Chico é um amigo, nos recebeu muito bem lá na Câmara, nos apresentou todos os servidores, né, o próprio prédio da Câmara que está passando por uma reforma bacana. E a gente sempre teve um carinho, um respeito muito pelos nossos colegas lá da Câmara. E a gente entende que ali é a casa do povo, né, independente de oposição, situação, a gente tem sempre lá como uma forma de diálogo, né, de representatividade. E que é muito bacana, a gente está muito empolgado nesse momento, chegando agora. Agradecer também aos servidores, a você, Lino, que nos recebeu muito bem, o Arner, a Débora, enfim. E a gente está muito feliz de estar nesse momento e vamos aí escrever a nossa história. A presença em plenário, assim, discursar, você tem ocupado bem esse espaço, todas as sessões você consegue ali, vai lá, fala, faz um comentário, uma parte, discursa, está na bancada da prefeitura. Como é que tem sido essa experiência? Então, Lino, a gente inicialmente dá aquele friozinho na barriga, é normal, né? Mas como a gente sempre teve esse sonho de estar ali representando quem confiou na gente, né? A gente muitas vezes esquece até esse friozinho na barriga, né? De você estar iniciando ali e realmente leva temas que são importantes na discussão e no desenvolvimento da nossa cidade. A gente tem uma gestão comprometida com Maceió, com a cidade, mas também a gente vê alguns problemas na cidade que é normal. Na cidade com 1 milhão de habitantes, a gente sempre vai estar resolvendo problemas e procurando soluções para a nossa população. Eu sempre digo que a cidade ela é um organismo vivo, que tem trânsito, saúde, educação, cultura, meio ambiente, esporte, são várias ações de inovação, tecnologia. Isso. E aí, se a gente está falando de inovação, perguntar sobre a gestão do prefeito JHC. Você está na bancada. Então, o que o aproximou do prefeito JHC? Lino, eu tive a oportunidade de ser secretário, né, de habitação, e o que mais me chamou a atenção foi a forma como ele conduz a gestão. Você acha que muitas vezes o gestor ele tem pessoas que vão representá-las, né? Os gestores das pastas, até o próprio secretário de governo, mas o diferencial dele é que ele mesmo vê os problemas e cobra. Ele não coloca secretário 1 A ou B para fazer isso. E muitas vezes ele já me mandou situações que ele passava via e mandava diretamente pro meu celular, né, pro meu WhatsApp. Sim. E não tinha horário não. Era de manhã, tarde, madrugada. Eu, pelo amor de Deus, esse cara não dorme não. É o prefeitar que me fala. Então, assim, a gente vê realmente o carinho, né, o zelo que tem pela cidade e a gente entende que nós somos reflexos do nosso líder, né? Se a gente tem um gestor, um líder que não se importa ou não cobra no bom sentido, os que estão abaixo também vão no mesmo ritmo dele, né? Então percebi isso. Além de outras ideias que às vezes as pessoas acham isso daí não vai dar certo e termina dando, né? Você vê uma orla linda, já era bonita
Maceió já tinha a orla mais bonita do Brasil e hoje a gente vê uma orla completamente diferente do que era anos atrás. A gente vê uma orla de manhã mesmo, vou correr, 4h30, 4h50 da manhã, a orla está lotada. Né? A gente não via isso antes. E isso é uma forma inovadora de pensar, né? Onde ele muitas vezes diz que é menos carros, mais pessoas, a gente substitui os carros pelas pessoas, que isso daí é uma forma até de economia na saúde. Né? Você dinamizar, incentivar o esporte, vamos fechar aqui, vamos fazer mais uma ciclovia, fazer uma faixa só para pedestre, para correr. Então, você acaba impactando diretamente e mudando o pensamento da população, induzindo a população a fazer mais atividade física. Então, melhora os indicadores de saúde. A população já não precisa ir tanto à unidade de saúde, né, porque está com a saúde em dia, já muda a dinâmica dela, do dia a dia dela, enfim. Então, as formas que ele pensa que age, faz com que a cidade também mude, né? Então isso aí é muito importante e eu tenho muita felicidade e faço questão de estar ao lado do prefeito JHC e apoiando ele nessa gestão atual. Dentre os projetos que ele desenvolve, Areninha, Gigantinhos, Saúde da Gente, tirando os da habitação, que você já tem experiência, qual deles acha que você mais tem um destaque assim que merece um comentário? Lino, eu inclusive tive ontem fazendo umas visitas em escolas e gigantinhos, em creches que estão sendo construídas. E eu fiquei realmente muito feliz em ver a estrutura de ponta que é esse programa Gigantinhos. Até na região norte, uma região que a gente tem muito trabalho de serviço prestado, e era uma cobrança muito grande da população a construção de uma creche na região. Inclusive o terreno é um terreno particular, teve a questão da desapropriação, demorou um pouco, a gente sabe que é normal, parte burocrática, e hoje a gente vê realmente uma creche que parece uma creche particular, e não é. Tudo de ponta, a gente viu salas totalmente climatizadas, banheiros apropriados para as crianças, banheiros compartilhados, refeitório, a parte a parte que vai ser feita a extensão da creche, que é a parte de plantações, que é a parte lúdica, né, para as crianças terem essa sensibilidade, a parte de construção de praças e quadras próximos também, que é para a comunidade. Então, assim, é um programa realmente muito inovador, esse programa Gigantinhos, e a gente está muito feliz de estar vivenciando esse momento. Em anos atrás a gente não via essa audácia, né, de construir realmente creches num alto padrão. Sim. E que a população que não tinha condições de deixar seu filho, a mãe de família que vai trabalhar, hoje tem acesso a isso, inclusive de forma permanente lá. A criança fica de forma integral, manhã e tarde, e a mãe, quando sai do trabalho, vai pegar ela lá, né, na escola. De fato, diferenciado. A gente falou dos projetos do prefeito JHC e os projetos do vereador Neto Andrade. Você tem um trabalho no social, na habitação também, na saúde? Tem algo em vista nesse período que está na Câmara? A gente já está estudando muita coisa, Lino, principalmente com relação a criança e adolescente. A gente sabe que hoje elas são o futuro, né, da nossa sociedade. Então eu estou me debruçando em muitos assuntos, seja com relação a primeiro emprego dos jovens, seja com relação principalmente a abusos das crianças, que eu entendo que o município também tem um papel muito importante, não só o Estado com os órgãos competentes, mas o município também tem esse papel fundamental na proteção das nossas crianças. Os conselheiros tutelares são um exemplo disso, né, através da assistência social, mas eu penso que a saúde também pode
pode se engajar nisso através do PSF, onde os profissionais de saúde vão até as casas próximos das famílias e podem identificar, até mesmo antes de uma denúncia, né, que é feito formalizado. Então eles podem estar lá junto com a assistente social e já identificar o comportamento dessas crianças para que a gente possa dar a melhor assistência possível, né, até porque os abusadores geralmente, 80% deles são parentes próximos. Então é uma questão assim que a gente tem que trabalhar, tem que fazer audiências públicas, né. Eu já tô me disponibilizando até com a doutora Fátima Pirauá para ajudá-la no que for necessário no Juizado da Infância e do Adolescente, para que a gente possa levantar essa causa e debater lá na Câmara e com a sociedade civil, enfim, com os órgãos do município. Então a gente pode esperar aí, muito em breve, também uma audiência pública, também movida pelo vereador Neto Andrade, colocando debate. Inclusive, muito importante esse debate sobre criança e adolescente, porque é a base. A criança e adolescente, lá na frente, vai ser o adulto que vai tocar os rumos da nossa cidade. Falando em rumos, eu estou com você aqui, vou aproveitar e perguntar. Tem planos para 2026? O que você está esperando? A eleição está chegando, está muito próximo. Lino, a gente sempre tem planos. Na vida a gente tem que ter planos, né? Eu tinha planos de ganhar a eleição, mas muitas vezes não é no nosso momento, é no momento que Deus quer. E hoje Deus quis que eu estivesse na Câmara. Mas tratando de 2026, a gente tem de certa forma que esperar o prefeito JHC. A gente é um grupo, né, é um grupo que está nesse projeto do prefeito JHC. A gente está engajado com ele, estamos juntos com ele. E eu não posso tomar nenhuma decisão sem antes conversar, entender o que é que ele está pensando, qual a forma a dinâmica que ele vai desenvolver, o que é que ele pensa para 2026. Então, antes de tudo, escutar o nosso prefeito, discutir, ver o que é que ele acha. Mais uma candidatura neste exato momento não está descartada? Não. Eu converso com alguns vereadores, eles dizem, não, vou apoiar alguém e já está definido. Não, a gente é muito também de missão, sabe, Lino? A gente foi para uma eleição difícil, dura. Sua primeira eleição? Minha primeira eleição. E aí a gente teve quase 5.000 votos limpos, conscientes, de trabalho, realmente muita dedicação ao longo de toda a história. E a gente encara qualquer desafio, né? Se colocar um desafio para a gente vai atrás, corre. Até porque, além de mim, eu tenho um grupo de pessoas realmente que me dão esse suporte. Se eu estou aqui, é por conta deles também, porque ninguém vai para lugar algum sozinho. Então, assim, a gente vai conversar com o prefeito para ver o que é que ele pensa. Se de repente ele quiser que a gente vá para a missão, vá compor, vá somar e ajudar, a gente está pronto, preparado para encarar o desafio. Desafios. Nossa entrevista está chegando na reta final, mas eu sempre abro as câmeras aqui do Câmara em Debate para que os vereadores deixem uma mensagem para o público, para os seus eleitores, para o cidadão de Maceió. Então, aquela câmara ali está à sua disposição, vereador. Então, a gente está chegando hoje na Câmara de Maceió, mas tenho certeza que o vereador Neto Andrade vai representá-los, representar cada voto, cada confiança que me foi dado. E tenho certeza que o vereador Neto Andrade será um vereador atuante, meu gabinete será na rua, vendo os problemas e procurando solução para a gente fazer a boa política, a política do bem, a política transformadora de vidas. Então, contem comigo na Câmara de Vereadores. Pois é, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. A conversa fluiu, muito bom. Foi bom demais. Experiência boa. Vereador, seja bem-vindo à Câmara. Muito trabalho pela frente. E você que está nos acompanhando aqui no Câmara em Debate, continue nos acompanhando, continue nos seguindo, assistindo a essa programação que você vê nas emissoras públicas e também aqui no YouTube da Câmara de Maceió. Continue ligado, porque o Câmara em Debate ainda tem muito mais boas entrevistas para você assistir e saber o que está acontecendo na política aqui em Maceió. Tchau!
Obrigado.